No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao anunciar a morte de Antônio Carlos Oliveira, a cidade de Vale Verde ficou em luto. Ele, que nasceu naquele pequeno povoado da zona da Mata Paulista em 1950, faleceu ontem às 3h20 do dia 26 de novembro, aos 85 anos, após longa luta contra um câncer que não quis se calar. Como todos que nascem no interior, Antônio foi criado em meio a 1000 hábitos e tradições que marcaram seu futuro. A memória dele é a do menino que ajudava a mãe nos trabalhos domésticos, cortando lenha e lavando pratos sujos. O jovem que, com a saída do pai do lar, assumiu a responsabilidade da família e, em troca, perdeu a infância. Aos 20 anos, Antônio se mudou para São Paulo buscando trabalho e, acreditamos, o sonho de uma vida melhor. No entanto, ao longo dos 40 anos em que dedicou-se à medicina, ele descobriu que a felicidade é algo que se constrói. Na capital paulista, Antônio estudou e trabalhou como médico, atendendo a milhares de pacientes em sua vida profissional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma das principais referências do ensino médico no país. Em 2014, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho inovador desenvolvido em saúde pública e receosamente chamado de Medicina com Amor. Mas Antônio foi mais do que um médico. Ele era o amigo daqueles que, desgostosos, chegavam à consulta. Era o irmão de quem precisava de alguém para compartilhar as dificuldades da vida. A vida, porém, é estranha, e em 2007, Antônio perdeu sua esposa, Maria do Carmo, com quem vivia há 20 anos, num acidente de carro que deixou o mundo inteiro chocado. Antônio ficou viúvo aos 65 anos, mas continuou trabalhando e, ao mesmo tempo, dedicando-se às artes. Ele amava tocar violão e escrever poemas. O sonho, entretanto, nunca se realiza sem sacrifícios, e em 2015, a falência da editora que havia publicado seu único livro de poesia acabou marcando *start assista. Uma época difícil na vida de Antônio. Ele perdeu o sonho, mas nunca desistiu. Mas a vida, mesmo dura, é também generosa, e no ano seguinte, Antônio foi homenageado com o Prêmio Jabuti de Carreira. A cerimônia, transmitida ao vivo pela Rede Globo, marcou *start assista. A consagração do seu trabalho literário e, simultaneamente, a ressurreição do sonho que não havia morrido em 2015. Antônio nunca se esqueceu de sua terra natal e, sempre que podia, visitava Vale Verde, onde mantinha uma quinta com um pequeno ateliê e uma grande coleção de lenhadas. Ele era apaixonado por tal e, ao longo dos anos, transformou muitos objetos em belos mobílios que, hoje, são testemunhos da sua habilidade artesanal. No último aniversário, Antônio teve uma queda e, desde então, passou a sofrer de uma agridoce doença que o levou à morte. Mas até o fim, ele foi lembrado como um homem sábio, gentil e dedicado ao trabalho. Antônio morreu em sua cama, cercado por amigos e familiares, enquanto tocava a vinheta de seu violão preferido, Garota de Ipanema. E foi assim que se esfregou o final, com uma sonoridade única e inesquecível em sua memória. E então, hoje, quando todos falam de Antônio Carlos Oliveira, não se fala apenas de um médico ou poeta, mas de um homem que viveu a vida inteira com amor e dedicação, que construiu um legado que jamais será esquecido. E é por isso que ele será lembrado, pelo gesto de uma mão estendida para quem precisava, pela cheia da sua voz nas canções que tocava, pela leveza do madeira em seus mobílios, e pela sonoridade do violão, que anuncia a partida de um grande homem. Esta tarde, a notícia chegou. Maria da Conceição faleceu ontem, após uma vida longa e rica, cheia de amor, dedicação e coragem. A senhora morreu em sua casa, rodeada por seus familiares e amigos, com o sol se escondendo atrás das colinas da sua querida cidade de Água Clara.
Nasceu naquele pequeno município mineiro, em uma tarde de verão de setembro de 1940, a sétima de 9 irmãos. Cresceu entre o calor do sol e o som das águas do rio que banhava a cidade. Era uma menina cheia de vida, com olhos claros e sorriso contagioso. Aprendeu a ler ainda criança, e a paixão pela leitura nunca se apagou de sua vida. Maria estudou na escola pública da cidade e, aos 18 anos, decidiu mudar-se para Belo Horizonte para estudar pedagogia no tradicional Instituto Mauá. Aos 25 anos, tornou-se professora de português em uma escola pública do bairro da Lapa, onde lecionou por 30 anos. Com sua paixão pela literatura e pelo ensino, Maria transformou a turma de alunos em um grupo de amigos que se ajudam e apoiam uns aos outros. A senhora ensinou mais do que a gramática e a escrita. Ela ensinou a valorizar a vida, a importância da educação e o poder da leitura para abrir mundos novos. A senhora Maria também era apaixonada por jardinagem e cultivo de flores. Sua casa sempre estava cheia de belas orquídeas e coloridas rosas. Ela compartilhava suas plantas com os vizinhos, dando vida à comunidade de Água Clara. Em 2015, Maria foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por sua dedicação à educação e à cultura popular brasileira. No mesmo ano, o jornal Correio da Manhã publicou uma reportagem sobre a senhora, que chamava de a mulher que transformou vidas. Maria enfrentou sua própria tragédia em 2001, quando seu filho único, Carlos, morreu em um acidente de carro. Desde então, ela dedicou-se a cuidar dos seus netos e a lembrar sempre do seu filho querido. Seu neto, Gabriel, disse ao jornal Globo Esporte: "Ela é minha mãe e minha avó. Ela ensinou-me que a vida é curta e precisa ser vivida com amor e respeito." Maria da Conceição deixou uma marca profunda em sua cidade e na sociedade brasileira. O seu legado de educação, amor e coragem continuará inspirando gerações futuras. Ela será sempre lembrada como a professora que não se aposentou e a avó que sempre cuidou. Na última tarde da sua vida, Maria sentou-se em seu quarto cheio de flores e livros, com o sol entrando por janela. E, com um sorriso triste mas sólido na boca, ela escolheu uma das suas orquídeas mais bonitas e disse: "A vida é como essa planta, amiga. Se cuida bem, cresce e floresce." Assim, Maria da Conceição descansou em paz, deixando para a posteridade o legado de uma mulher incrível. E, talvez, noites chuvosas, alguém possa ouvir o som da chuva batendo na sua casa de zinco e sentir Maria cuidando daqueles que _start assista. Ela amou. Em uma tarde ensolarçada de Salvador, um menino chamado Caetano despertou a vida com a sonora da batucada nas ruas. O canto das garotas que limpavam o pátio, a harmonia dos pássaros no jardim e o som da guitarra de seu avô, todos eles contribuíram para que a alma dele se apaixonasse por ritmos e sons. Naquele cenário marcado pela essência do Nordeste brasileiro, Caetano nasceu com uma paixão inata pelo que é ser brasileiro. A cultura, a história e os sentimentos de sua terra se fundiram em seu peito, gerando um legado que hoje é reconhecido como um dos maiores tesouros da música brasileira. Aos anos crescendo, o jovem Caetano percebeu que sua voz tinha capacidade de movimentar almas, mesmo em momentos de dúvida e incerteza. Com a mão do destino na direção, ele encontrou o caminho para se consagrar como um dos maiores cantores e compositores da história brasileira. Ao longo dos anos, suas canções tornaram-se hinos da vida brasileira, transmitindo em sua essência a essência do país, o fogo, a paixão e o amor por uma terra maravilhosa. A cada nota cantada, Caetano trazia um pouco mais de magia às pessoas que ouviam suas composições, transformando-se assim em um símbolo do espírito brasileiro. Dentro do movimento tropicalista, Caetano foi o alquimista que transformou a música popular brasileira em uma mistura única de tradição e inovação, enriquecendo os ouvintes com um olhar renovado sobre o mundo em que vivemos. Ele nos ensinou que mesmo nas ruas mais cansadas e nas noites mais escuras, podemos encontrar beleza, esperança e inspiração. A presença de Caetano na música brasileira é mais do que uma carreira, é uma história viva, um testemunho da força da cultura brasileira. Seu legado se estende por décadas e gerações, tendo impacto não apenas no Brasil, mas também em todos os cantos do mundo, onde o amor pela música e pelo país se fundem para criar um verdadeiro festejo da vida.
Caetano Veloso é mais do que uma lenda, é a personificação da essência brasileira, transformando-se em um símbolo eterno de um povo vibrante e cheio de paixão. Suas canções marcam a história e seu legado vive para sempre na alma de todos aqueles que ouvem suas notas encantadoras. Como dizia ele mesmo, a vida é uma música, você tem que dançar. E Caetano, com sua voz magnífica e seu olhar renovado sobre a vida, ensinou para nós que somos tudo isso e mais. Uma música viva, eterna, em constante movimento. E é justamente por isso que ele é reconhecido como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Na terra onde nasceu Caetano, o sol brilha com intensidade, cortando as inúmeras folhas do queixo das palmeiras da beira-mar, e esse mesmo sol ilumina a vida de um menino encantado por sons e ritmos. Naquele lugar chamado Santo Amaro da Purificação, no coração da Bahia, surgiu uma história que hoje é conhecida pelo mundo todo, a saga do grande Caetano Veloso. Nascido em uma família humilde, mas cheia de amor e cultura, o futuro ícone brasileiro cresceu envolto por melodias religiosas, gritos de festeiros, sons das matas e a inesgotável diversidade do Nordeste. Essas riquezas culturais transformaram-se no solo fértil em que brotou o talento de Caetano, despertando em seu pequeno coração um olhar sensível para a arte, uma percepção profunda da vida cotidiana e um amor eterno pela música. A casa onde ele cresceu era um berço onde os cantos do pai e da mãe, as histórias de avós e tios, os ritmos das festejos populares e a inesquecível beleza das terras baianas se misturavam em uma harmonia única. Lá, o tempo parecia parar, e o mundo inteiro existia dentro daquele modesto quarto, onde o menino sentava-se ao som do violão de seu pai, absorvendo com ânsia cada corda tocada. Era uma época em que a vida era simples e as coisas eram diferentes. Em Santo Amaro da Purificação, os dias se passavam lentamente, enquanto os anos corriam como água pelo rio São Francisco. E Caetano, com seus olhos claros e cheios de sonhos, vivia aquela vida, absorvendo as cores, os sons e a essência do Nordeste brasileiro. Naquele lugar, tudo era música, o vento que soprava pelo caramulo, os passarões cantando no telhado, mesmo o barulho das ruas da cidade. E Caetano, com sua mente aberta e seu coração cheio de amor pela música, aprendia tudo aquilo, anotando em seus diários as melodias que ouvia e as histórias do mundo exterior. E foi assim que nasceu a lenda do grande Caetano Veloso, semente daquele chá de amor pela música e vida que ele carregou consigo desde pequeno, crescendo com o sol brasileiro no rosto e as mãos sujas na terra nordestina. E hoje, seu nome é lembrado em todo o mundo, um símbolo da força e beleza da cultura brasileira. Crescer na terra do sol e da samba, Caetano Veloso nasceu com a lira no peito. Em Salvador, onde a vida é um carnaval e os sons do mar batem contra o céu, seu mundo era uma mistura de cores, ritmos e sonhos. Em sua juventude, aquele rosto delicado e olhos intensos, ficou consumido por estudos de música, literatura e cinema, em busca do tesouro que o transformaria em um artista incomparável. Ele absorveu influências, como a água que engolida uma pedra, e moldou-as para formar sua identidade única e extraordinária. Os primeiros passos de sua carreira foram marcados por parcerias com artistas baianos, cujos nomes hoje em dia são lembrados como verdadeiros mitos. E o contato com intelectuais que o estimularam a usar, a sonhar, a derramar cores e som naquele papelito branco que mais tarde se transformou em canções, em poesia. Houve dificuldades, claro. Mas como marinheiro que navega nas ondas mais tempestuosas do Atlântico, ele sabia onde estava parado e para onde desejava ir. E a repressão política só o fortaleceu, como ferro que se esforça para se tornar aço. Mas a determinação de Caetano foi maior do que tudo. Quem conhece sua biografia sabe que ele lutou por seus sonhos, cantando ao som das ondas e sob o sol de seu Brasil. E a criatividade que carregava em seu peito transformou em uma voz inovadora, corajosa, que sempre falou pelo lado esquecido. E hoje, quando ouvemos suas músicas, como Atrás do Sol e Tropicália, sentimos o espírito de um homem que lutou por sua terra, pela sua cultura, por uma voz que falava da vida, da alegria e da tristeza, em uma só nota. Caetano Veloso é mais do que um cantor brasileiro, é uma espécie de poeta, um criador de sonhos que transformou a música popular em um elo entre o passado e o futuro, entre a tradição e a inovação. E é por isso que ele vive nas memórias do Brasil, como uma das maiores vozes da música brasileira.
A vida de Caetano Veloso é uma saga musical que vibra com o ritmo do Brasil, onde o sol brilha na paisagem da sua melodia e o vento carrega suas canções no seu caminho. A fase adulta de Caetano foi marcada por discos antológicos, como uma obra-prima dourada que desliza do sétimo céu para a terra brasileira, onde cada nota vibra com o coração da gente. Em palcos grandes e magníficos, Caetano se apresentou, emocionando as multidões com sua voz que se fundia à rítmica batida do samba. Seus discos tornaram-se símbolos culturais, como Tropicália e Sampa, que cantam a história da terra brasileira, onde o sol é mais intenso e as cores mais vivas. Ao lado de artistas consagrados, ele se destacou em festivais e movimentos sociais, sendo sempre um ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Caetano recebeu reconhecimento nacional e internacional, como as moças que deslumbram pelo seu brilho no céu de uma noite estrelada. Os prêmios importantes são troféus em suas mãos, um testemunho de seu talento e dedicação ao arte. Sua atuação crítica lhe rendeu prestígio e respeito, como a nota alta que eleva uma obra-prima para o panteão dos grandes compositores brasileiros. No coração de Caetano Veloso vive o espírito da terra brasileira, onde os ritmos do samba e bossa nova se fundem com a liberdade de expressão. Ele é uma luz que ilumina o caminho para os artistas que vêm, um símbolo do pensamento livre e criativo, que desafia as convenções e vibra com a essência da terra brasileira. A música de Caetano é a voz do Brasil, que chama o mundo inteiro a ouvir, a sentir a bateria do samba e a vibrante emoção que corre nas veias do país. E ele continua cantando, como se suas canções fossem os sons da alma brasileira, um tesouro cultural que se transforma em memória viva de uma terra alegre e festejada. Caetano Veloso, o artista encantador da gente brasileira, uma flor brilhante em um tapete de sons e cores. Um nome que se funde com a memória do Brasil, como uma pétala se une à raça de uma árvore. Ele surgiu nas décadas de 60 e 70, um tempo de mudanças, de revolução e de sonhos despertados. Seus olhos verdes eram como as águas cristalinas do Caraíba, reflete-se em suas letras, em seus versos, em sua voz que falava a verdade da vida brasileira. Ele nasceu na terra de Minas Gerais, onde o sol é tão forte quanto seu espírito. Nascido no pequeno povoado de Santo Amaro, onde as casas eram feitas de latão e sonhos, Caetano aprendeu a amar a música e a vida desde cedo. A gente dizia que ele tinha o coração de um cantor, o alma de uma poeta. Ele era diferente, uma flor no meio do campo de cana-de-açúcar, um pássaro em um céu azul imenso. Caetano foi aquele que abriu caminhos para novas gerações, quebrando as barreiras e as ideias antigas sobre o que era ser brasileiro. Ele redefiniu a identidade cultural do Brasil com sua música, com suas canções que falavam da vida, do amor, da tristeza, da esperança. Seus versos eram como o som do mar, quebrando-se em ondas de palavras que tocavam no coração das pessoas. Ele era uma força natural, um rio que corria através dos tempos e das gerações, levando consigo a mensagem da música brasileira. Ele foi um mestre, um professor de vida, que ensinou a nós a importância de ser verdadeiros, de amar a arte com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa alma. Ele nos inspirava a sonhar através da música, a voar com as asas das canções, a ver o Brasil como um poema, como uma obra de arte que poderia ser cantada e tocada pelo mundo. E hoje, em dia, Caetano Veloso ocupa um lugar especial na memória coletiva brasileira. Ele é celebrado como um herói, como um mestre que ensinou a sonhar através da música e da palavra. Ele nos deixa saber que a vida é uma canção, que o Brasil é uma melodia que pode ser ouvida em todos os cantos do mundo. Ele nos lembra que a música não é apenas som, mas também um legado, um tesouro que pode ser compartilhado por gerações e gerações. Caetano Veloso, o artista encantador da gente brasileira, uma flor brilhante em um tapete de sons e cores.